Bora, fiel, se liga no que o Zé Elias falou sobre o protesto de hoje mais cedo no Parque São Jorge, onde a torcida foi lá protestar e também pedir reforma no estatuto. Se liga só, também tem entrevista aí do Romeu Tuma Júnior e muito mais nesse vídeo, hein? Comenta aí o que você achou das palavras do Zé Elias, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você perder nada do Coringão, nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Você tá sorrindo, né? Tá animadinho? Agora vamos pegar ele vai mudar do emojizinho feliz, ele vai pro emojizinho chateado. Que a gente vai falar do Corinthians. Ah, não, vamos voltar de novo, vamos ensaiar. Meu amigo. Porque teve protesto e eu tô falando com alto astral, com energia boa, mas é muito triste o que tá acontecendo com o Corinthians. E hoje, sábado, tivemos mais um protesto de uma situação que parece não ter fim. Fala, amigos do Sport Center, um grupo de aproximadamente 40 sócios do Corinthians se reuniu no Parque São Jorge na tarde deste sábado para protestar e pedir a inclusão de alguns tópicos no projeto de reforma estatutária do clube. Entre os pontos, o pedido para que membros do fiel torcedor, que não são sócios do clube, tenham direito a voto no pleito que elege o presidente do Corinthians. Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, dialogou com esse grupo e depois atendeu a imprensa para falar sobre o protesto, que começou e terminou de forma pacífica. A gente explicou que essa reforma já está sendo feita desde o ano passado, ela só não foi complementada ainda por conta dos problemas políticos que nós tivemos e o Conselho não consegue deliberar sobre isso. De qualquer forma, eles quiseram apresentar algumas propostas, o prazo já estava encerrado, mas nós entendemos, como é um processo democrático, de acolher essas propostas, vamos levar para a comissão estudar, porque ainda há tempo, diminuto, mas há tempo, e vamos terminar esse anteprojeto, acho que até, no máximo, até agosto, e depois fazer um trabalho junto às lideranças do Conselho, também conversar com os associados, e se Deus quiser até novembro a gente conclui essa reforma e aprova esse novo estatuto para o Corinthians. Mas nós tivemos, depois que eu assumi a presidência do Conselho e criei essa comissão de reforma estatutária atual, nós tivemos preocupação para trazer esse debate para dentro do clube, que é o fórum adequado, porque a gente tinha muito essa discussão na mídia. E olha, o clube tem 10 mil associados, 5 mil associados, 8 mil associados que decidem a eleição, mas o fiel torcedor, o sócio do Corinthians, inclusive o sócio raiz, que não tem nenhum vínculo político, nem com torcida organizada, nem com interesse interno no clube, também queria opinar. Mas esse debate sempre estava na imprensa e não estava no foro adequado, que é dentro do Conselho e dentro do clube com os associados. O projeto de reforma estatutária do Corinthians, tema que já gerou até invasão da torcida no começo deste mês, está em fase final de elaboração para ser apresentado aos conselheiros e aos sócios para aprovação. Do Parque São Jorge, Rafael Valente para os canais ESPN. Turma, começa contigo, Zé. Não tem fim, hein? Aliás, não tem fim, não tem a mínima menção de ter o começo do fim. É lamentável, né? Zé. Lamentável. Essa história do Corinthians, infelizmente, é uma mancha que vai ficar para sempre na história, né? E eu acho que de coisas ruins você tem que criar situações novas para poder melhorar aquilo que está ruim, né? E até então, a gente está vendo aí, eu peguei eu assisti um pouco dessa questão. Eles pediram a separação do CNPJ do clube, do departamento de futebol, né? Algumas outras, a participação de alguns sócios torcedores, também na votação. Mas a grande pergunta é quem será, ou quais serão os candidatos, desculpa, a grande pergunta é quais serão os candidatos futuros para ser presidente do Corinthians. Esses caras irão pagar com os próprios bens o buraco que eles irão deixar no clube. Esses caras serão analisados pela sua conduta no dia a dia e se errarem em termos de prejudicar o clube, porque o clube financeiramente ele é prejudicado. Porque o cara vai lá, arrebenta com o clube, sai, vai embora, deixa para o próximo, aí o próximo... Política. O que acontece no Corinthians aconteceu no Brasil e continua acontecendo no Brasil todos os dias. A política que nós vemos com os políticos é o que aconteceu com o Corinthians. Infelizmente, a verdade é essa.
né? Só que ali é uma situação mais complicada porque envolve outros aspectos de interesses, uma série de coisas que mexe com paixão, né? Mexe com os torcedores. E agora acho que pelo menos estão escutando os torcedores. Vamos ver essa próxima reforma do Estatuto, como eles irão conduzir, né, essas mudanças para que o Corinthians não saia prejudicado nas próximas eleições, para que o Corinthians não saia prejudicado financeiramente pela forma como as péssimas administrações passaram por lá pelo Corinthians e deixaram quase 3 bilhões de dívidas. Então isso é lamentável, é triste porque assim, em nenhum momento a maioria, né, não vou dizer que são todos, porque eu conheço alguns que querem o bem desde a época que eu jogava no Corinthians, são meus amigos, e querem o bem do clube, mas ficam impossibilitados de fazer determinadas situações pelas amarras políticas que existiam antes, né, e que continuam existindo. É só você ver aí aliados do Augusto tentando entrar na justiça para bloquear o impeachment, tentativa lá de golpe, antes era tentativa de golpe, agora não é mais, aí tenta retomada de poder, ou seja, a imagem do clube, a imagem do Corinthians, ela é péssima para futuro. Já escutei até falar de SAF, não, a melhor coisa é a SAF para o Corinthians, tal, para você ver como infelizmente todos esses problemas estão manchando e deixando uma marca muito forte. Espero que o Tuma agora possa realmente, de fato, fazer essas mudanças no conselho, no estatuto, que possa beneficiar o clube, né? E, de novo, a grande pergunta: quais serão os candidatos para saírem como presidentes do clube? Vocês lembram dos 2 candidatos que saíram, o debate que teve na TV Gazeta? Sim, foi uma tristeza. Então, assim, espero que não tenha isso, porque se os próximos candidatos forem iguais aos que estão aí, melhor nem concorrer. Não, você citou, eu já falei do debate da TV Gazeta algumas vezes, porque eu acho que ali escancarou o nível baixo dos candidatos ao Corinthians, o que para mim é um absurdo o Corinthians ter como os caras que vão pleitear a posição máxima do clube naquele nível, e o Augusto se saiu vencedor então assim, peraí, não tem ninguém. Felipe, assim, a gente sabe da situação, e a maior vergonha que possa ser é um fator de honra para os torcedores, mas para quem administra, para mim é uma coisa péssima. Eu teria vergonha se eu tivesse sido presidente e hoje os torcedores pagassem a minha dívida. Sim. Né? Isso é péssimo, isso é péssimo. Então, assim, um constrangimento, infelizmente, que acontece, porque nós não temos leis necessárias para justamente os caras que prejudicam os clubes, porque não é só o Corinthians. Muitos clubes foram prejudicados por péssimos dirigentes que não pensavam em nada. Né? Até agora, por exemplo, tem negociações do Corinthians que você não sabe o que aconteceu, tem coisas que estão né? Aqueles 5 milhões de uniformes, materiais esportivos, o que aconteceu com os 5 milhões? Como foi feito isso? Por que mudaram? Tem muitas coisas, e tem tantas outras lá do passado também, que precisam ser recolocadas à mesa para que as pessoas possam ser responsabilizadas. Eu tenho que falar, você vê, o Flamengo se propôs a pagar as dívidas, pagou as dívidas, jogou claro com o seu torcedor: olha, nós vamos colocar a casa em ordem, vamos fazer tudo para depois, lá na frente, colher os frutos. E o que o Flamengo se tornou? É isso. O Palmeiras teve uma pessoa que para mim... O presidente do Flamengo que entrou... Era o Bandeira de Melo. O Palmeiras teve uma pessoa que para mim é um dos... Paulo Nobre? Foi o cara que mudou o Palmeiras. Para mim foi o Paulo Nobre, que quando ele chega... Aí você vê a diferença. Desculpa até, Silas, eu me prolongar, mas eu gosto sempre de dar esse exemplo. Você vê, ele se colocou à frente, qual é os juros que se o Palmeiras vai pedir, qual é os juros que... Porque ele tinha uma condição privilegiada, mas o que ele fez? Em bem ao clube, ele não tirou proveito do clube. Pelo contrário, ele arrumou o clube para o clube crescer. Eu perguntei para o Dimas, quando ele ia sair, né? Eu falei: Dimas, que o Dimas Copedê é o nosso editor aqui, é palmeirense fanático, sabe, conhece tudo do Palmeiras, tal. Falei: Dimas, se o Paulo Nobre sair, como vai funcionar? Ele falou: Zé, ele deixou uma engenharia que o próximo presidente só precisa seguir. Lógico que tem alguns ajustes, tal, que você vai fazer de acordo com o time, que vai acontecer, se ganha, se perde, mas a engenharia financeira que ele deixou é para o resto da vida do Palmeiras. E nós estamos vendo o Palmeiras, depois do Paulo Nobre, forte, foi com o Gagliotti,
foi com a Leila. O Flamengo mesmo com a Leila, né? O Flamengo mesmo com a política de contratações diferentes, né? As políticas diferentes de contratações em relação a Palmeiras e Flamengo, porque o Palmeiras ele forma jogador e faz a inserção dentro de um time porque tem um treinador capaz de fazer isso. O Flamengo, pela necessidade da cobrança do título, ele já compra jogadores prontos para solucionar os problemas, mas eles têm tudo pé no chão. Eles conseguem controlar essa balança pelo que ganha e pelo que gasta, né? E a questão de administração. Eu acho que, assim, exemplos positivos você tem. Ser honesto com aquilo que é o maior patrimônio de um clube, que são os seus torcedores, às vezes, ou quase sempre, ou se não sempre, é necessário. E o Corinthians, durante muito tempo, mas muito tempo, não é só o Augusto, Roberto de Andrade, o Duílio foi, acho que, um dos piores que teve nos últimos anos, e o próprio Andrés. Eu conversei com o Cícero de Souza algumas vezes e ele falou assim para mim uma vez: a gente está gastando muito dinheiro com a base, mas você vai ver daqui a poucos anos a retribuição que a base vai trazer para o clube. E a gente viu recentemente aí mais de 1 bi de venda de jogadores da base e mais de 70 títulos na base. Não só no futebol. Porque problemas político-administrativos a gente vai ver. Muitos clubes passam por isso. Quase que a maioria deles. Agora, a questão é quando isso começa a descer para o gramado, afeta o futebol e não só o futebol. As outras modalidades também tudo, né? Que pagam. Então, quando isso começa a acontecer, aí o clube, você vê que num curto prazo, a coisa começa a degringolar. O Cruzeiro viveu isso recentemente. Está voltando agora. E a gente vê muitos clubes que eram para estar na Série A e alguns estão nem na Série C, eles estão mais por conta de não saber controlar esses problemas político-administrativos, infelizmente. Olha, e o Dorival falou o seguinte, mano, e De Paula, que o empate foi bom, valorizou o empate e vê o time em evolução, né? Tá evoluindo o time, ele falou, né? E também falou, lógico, né, sobre o que vai acontecer nas férias, mas comenta do jogo primeiro, depois eu volto com isso. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Partes, né? Vamos começar pelo jogo, aí a gente vem. Por partes. De Paula, eu particularmente gostei do que eu vi ontem. O Corinthians ele estava desfalcado de 6 titulares. Porque se a gente for falar, Gustavo Henrique, titular, Ranielli, titular, Martínez, titular, Carrillo, titular, Yuri Alberto e Memphis, titulares. Então o Corinthians ele tá com mais de meio time fora. E a gente sabe que o elenco do Corinthians é extremamente limitado. E ontem a partida que eu vi do Corinthians realmente me surpreendeu. A gente viu um Corinthians aí em boa parte do jogo, Motinha, a maior parte do jogo inclusive, com muito mais protagonismo do que o dono da casa, o Grêmio. Nesse caso, cara, ainda mais um elenco extremamente desfalcado e não se abatendo, mesmo depois daquele gol que sofreu numa cagada pra mim do Kaká, e o André Ramalho também, outro horroroso também, que eu não sei o que aconteceu com esse cara, mas te falar, mano, meu Deus, André Ramalho e Kaká, que dupla, hein? E o Mateuzinho tomou o corte também, rapaz, mano. Hein? Também. Ô, mano, e o corte que o Mateuzinho tomou do Bright White? Mas ali, ô De Paula, vou te falar, o Mateuzinho ele já tava numa situação de desespero, porque ele viu o cara dentro da área ali, é muito raro o cara tentar chegar no sangue doce. O cara vai seco pra impedir o chute. Pra mim, quem falha realmente ali é o Kaká. Não, sim. Que, primeiro, você pega, por exemplo, um Alisson, que é um moleque habilidoso. Qualquer zagueiro, já que o Kaká gosta de querer criticar a mídia e tudo mais, qualquer zagueiro minimamente capaz, ele vai fazer uma leitura e fala, se esse moleque é habilidoso, o que eu tenho que fazer pra evitar de ter problemas? Eu vou interceptá-lo. Eu vou tentar não deixar ele dominar uma bola. Eu vou tentar antecipar a bola. E se ele dominar, eu já vou estar no encalço para não deixar ele partir com ela em velocidade. Ele deu uma titubeada, o De Paula, que não dá para você fazer, ainda mais com um moleque que é habilidoso, mano. Você pega aí, por exemplo, um Estevão na tua frente, um Yamal na tua frente, qualquer moleque desses aí que tem habilidade, é que o Neymar já não é moleque, já é meio tiozão, mas ele tem cara de moleque. Você deixa um cara desse dominar a bola e partir em progressão do jeito que ele gosta, a tendência é você tomar um come mesmo, porque você tá pegando um cara de frente pro teu gol, e o cara rápido, habilidoso. O Kaká pra pegar um cara desse, depois que ele deu o tapa ali, que ele deu um drible na vaca, é só se ele tivesse armado.
Só pegava o moleque se ele tivesse armado. Então, nesse ponto, cara, pra mim o Corinthians ele vacilou aí nessa marcação do Kaká. Porém, De Paula, um ponto positivo é que o time não desmoronou psicologicamente como costumava fazer em outras partidas. O time ele colocou a bola no chão e não demorou muito tempo aí pra empatar o jogo num golaço do Bidon. Que aí eu vou falar, De Paula, eu critiquei já muito o Bidon, mas a partida que ele fez ontem pra mim foi monstruosa, assim como o próprio Maicon também. É claro que o Bidon ele foi um degrau acima do Maicon, mas tanto o Maicon quanto o Bidon, eu acho que eles foram bem. E até a própria participação do Garro no jogo, jogando mais adiantado, ali mais próximo do ataque, comprovou isso. E quando o meio-campo do Corinthians está improdutivo, que a bola não chega no Garro com qualidade, o Garro é obrigado a voltar muito, praticamente jogando de volante para conseguir participar do jogo. Ontem não foi o caso. Então eu sei que muitos torcedores falam: você tá louco, mano? O Maicon jogou bem. Porra, você assistiu o jogo com a TV desligada? Não acho, cara. Comparado ao Maicon do que eu vi anteriormente e o Maicon de ontem, ainda mais um time todo desfalcado, eu não achei que o Maicon foi mal, não. No segundo tempo, De Paula, é nítido que o time cairia fisicamente, porque o que o Corinthians correu no primeiro tempo não tá escrito. E segundo, ia precisar fazer modificações ali, e se o elenco do Corinthians já é limitado no que a gente diz respeito aí a não os 11 titulares, mas o restante do grupo, imagina quando você começa a mexer na terceira opção, porque a segunda opção estava em campo. A terceira opção é que estava no banco. Então a qualidade caía drasticamente. Então não teve muito o que fazer, não. Eu acho que esse empate aí pro Corinthians foi muito bom. Eu só espero, De Paula, de verdade, que essa postura que o Corinthians teve ontem não tenha sido algo pontual, como a gente já viu em inúmeras oportunidades no ano. Jogou bem, aí a gente fala: pô, agora sim. Será que é o Dorival? Será que agora o time engrena? Será que isso? Será que aquilo? Aí no outro jogo, o futebol de merda que a gente tá acostumado a ver. Então eu espero que essa pausa pro Corinthians seja extremamente importante pro Dorival melhorar nos 3 setores: físico, técnico e tático. O Corinthians ele precisa de melhoras em todos esses setores e principalmente na parte física também. O que você achou do jogo, De Paula? Foi bom? Ô, mano, Motinha, amigos, rapidamente, eu fico muito feliz com a presença do Rodrigo Garro desde o início. O Garro é o diferente ali do time do Corinthians. Ele consegue armar jogadas, finalizar gol, é bom na bola parada, é um jogador muito interessante. Ele deu uma declaração ao final do jogo dizendo que está recuperado, não está 100% fisicamente, mas está legal do joelho. Isso é importante para o Corinthians, né, Motinha? Uhum. Isso é muito importante para o Corinthians. A presença dele foi muito boa, realmente. E o detalhe é o seguinte: a nossa defesa é essa daí, né? Esse é o grande problema. O Gustavo Henrique, quando tiver bem, ele é titular, mas o companheiro de zaga dele, tanto o Kaká, André Ramalho, Félix Torres, João Pedro, meu Deus, a defesa do Corinthians realmente é temerosa, cara. O Hugo Souza, ele fez uma defesa ontem estilo futsal, no chute do menino do Grêmio lá. Do Rio. Exato. Cara, é que nós temos goleiro, cara. Nós temos goleiro. Porque senão, nós perdemos 2 pontos. Era complicado, o Grêmio né? perdeu 2 pontos. Então, eu acho eu discordo. Perdemos, mas tudo bem, pontos. Eu discordo. Mas é assim, pelo time que o Corinthians escalou, o empate estava de bom tamanho, do meio pra frente. O empate estaria de bom tamanho. O Héctor Hernandes, nosso centroavante, o pistoleiro espanhol, gente, pistoleiro. O que é o titular no lugar do Arboleda? Eu vou te falar. Não, o Héctor Hernandes é espanhol. O atacante. Vou te falar. Você tava onde ontem, Vera? Vendo que jogo? Eu confundi com o Félix Torres. Formen, ele tava vendo. É uma tela, ele fica no Formen e na outra ele vem do jogo. Isso? Vai lá, ó. Aquela divisa lá. Vai lá. O que é isso? Faz bolinha chinesa com a bola do mano. Vai lá, do Mano, falou, trouxa. Mas você, os dois, você gosta? É o testa de bater bife. Nossa, você parece aquelas minas que gostam. Os caras vêm dar na tua cadela. Parece aquelas minas que gostam de... Onde está o óleo? Tá uma mistura de onde está o óleo. Não muda de assunto não, quem tomou a taca foi você. Você é mulher lá do Paiê, lá com os caras. Você é o Paiê. Que o Paiê fazia calor e os caras estão fazendo com você. Você leva jumbo lá na cadeia, safado. Vou te mostrar a paeta. Calma. Você leva jumbo lá na cadeia, safado. Só terminar. Então, é assim, com o time Corinthians colocou do meio pra frente, o empate tava de bom tamanho. Mas eu vou te falar, ô Sombra, que gramado terrível, que pasto aquele estádio do Grêmio. Já tá assim faz tempo, hein? Contra os outros também tava ruim. Pelo amor de Deus, mas como é que pode, é muito frio, velho. Não, mas que é? Mas é isso aí, não. Outro é frio o ano inteiro? Ele fez show aí na Arena Grêmio. Foi, teve o show do sertanejo lá, velho. Quem? O Bruno Marrone lá. Então, assim, o gramado ruim, o time do Corinthians todo remendado.
Mas, O Grêmio também tava diante remendado, do né, De Paulo? jogo que foi o jogo, mano, eu vou dizer pra você, eu saí frustrado, cara. E dava pra ganhar. Dava Também pra acho. sair vitorioso ontem. Eu saí, olha, com assim, triste pela perda de Vocês 2 estão de pontos. Porque o brincadeira, Grêmio... Volpe não Os caras fez tão nenhuma tirando. defesa, Vou falar velho. uma coisa pra você, O mano. Volpe não teve Eu uma não sei defesa, se o De Mano Paula. vai concordar comigo, né? Ah, Porque vai. a gente sempre... Eu e Ele o Mano, vai. a gente costuma discordar bastante. Não, Mas, ô, Mano... Ele costuma discordar de você. Vou- E você não costuma discordar Vou dizer dele. o seguinte, mano, não sei, se Discorda você, sim também. não sei se você concorda, mano, mas o Grêmio é um dos candidatos ao cala rebaixamento. essa tua boca aí que você não sabe o Ô, que você De tá Paula, falando. vamos falar Fica- a verdade, cara. Vieira, fica frio. Tem mais aí na parada. O Corinthians ontem, De Paula, ele foi mais protagonista que o Grêmio durante Concordo. 80% do jogo. Se o Corinthians tivesse com pelo menos aí a dupla de ataque titular, não precisava nem estar com Carrillo, Martinez, Ranielli, Gustavo Henrique. Se tivesse só com o Memphis e com o Yuri, o Corinthians teria ganhado de 3 do Grêmio. E vou te falar, Domênico Gato, o meu filho aí, ó, é o 6º jogo que eu vou pra Porto Alegre e não perco. Aonde, São velho? 3 empates e 3 vitórias. Quem tem mais Então, vitória, o negócio é o trouxa? seguinte, Quem tem mais pra ser são filho? 3 empates, ó, 3 empates e 3 vitórias. Eu não lembro, sinceramente, a última vez que eu perdi pro Grêmio em Porto Eu Alegre. também não então, lembro. quando eu vou pra lá, é jogo de festa, velho. Então, a gente ó, finalizando também com o pessoal da Energia 97 e também, mano, com as palavras do Zé Elias, ele que conhece muito de Corinthians, mano, ele fala muito bem, né, cara, ele representa demais a Fiel. Cara, o Palmeiras teve sorte de ter um presidente como esse aí, o primeiro que passou quando começou, reformou lá o Paulo Nobre, depois seguia pros outros. Mano, olha os nossos presidentes ali, quando tava naquela disputa Augusto Melo e André Negão, mano. Olha, cara, cara, inacreditável, a gente não tem, cara, não tem perspectiva nenhuma de melhorar no futuro próximo. Cara, não vejo pessoas sérias assumindo esse clube, um presidente, alguém que, cara, o Flamengo, quando teve esse Bandeira de Melo, o cara, se não me engano, nem do futebol ele era. Foi lá e reformulou o clube inteiro. E a gente não vê, cara, não vê ninguém assim dentro do Corinthians. Os que estão fora não querem entrar e quem tá dentro não quer sair, porque não quer perder a mamata, né? As ratazanas, que nem tinha a faixa ali, né? Fora ratazanas. Então, cara, olha o Romeu Tuma Júnior, o cara tá anos no Corinthians, tem cara aí desde 1990, 1980, cara, é inacreditável. Um clube desse tamanho não ter pessoas sérias pra poder gerir tanto futebol quanto a parte ali financeira, administrativa do clube. A gente fica nessa. Aí, cara, e a gente começa a pensar que o único jeito realmente vai ser virar SAF. Mas claro que tem que ser uma SAF, cara, bilionária aí, um sheik árabe aí dos Emirados Árabes, chegar e, pá, colocar 3 milhões no Coringão, 5 bilhões, né? Então, desse jeito aí, a gente não vê melhora nenhuma. Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, deixa o seu like para ajudar a gente, se inscreva no canal se você não é inscrito, sua inscrição é muito importante pra gente, para mais corintianos poder assistir esse vídeo, pro YouTube poder divulgar melhor a gente. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!